Olá, minha Paraíba, sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, contagem regressiva, menos de 48 horas para as urnas no Brasil e aqui na Paraíba começarem a receber os primeiros votos para presidente da República, essa disputa no segundo turno, e aqui no caso da Paraíba, para governador do estado. E nesse Rede Verdade, fechando essa semana, que aí, se Deus quiser, a gente só se encontra segunda já com os resultados todos. A gente traz aqui os números da pesquisa do Instituto Consulte na disputa ao governo da Paraíba e vai bater um papo aqui com o responsável pelo Instituto Consulte, o Paulo de Tarso, que está aí conectado com a gente e vai conversar um pouco também. E eu trago todas as notícias dessa sexta-feira, a preparação toda do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, da Segurança Pública, para o domingo do dia 30 de outubro. E aí não existe votação, não existe voto, não existe eleição, inclusive, se não houver urna eletrônica, e elas já estão sendo enviadas aí para as sessões eleitorais nos 223 municípios da Paraíba. Não é isso, Sabrina? Mais de 9.000 urnas na Paraíba estarão sendo enviadas aos cartórios eleitorais para este segundo turno. O TRE começou esta operação na quinta-feira e encerra hoje a preparação das zonas eleitorais, como explica o secretário de Tecnologia da Informação, José Cassimiro Júnior. Hoje nós concluímos essa etapa importante, que é a entrega dessas urnas para os cartórios eleitorais, para que eles façam instalação nos locais de votação. Serão igual ao primeiro turno, 9.602 urnas instaladas, hoje e amanhã, em toda a Paraíba, em 1.727 locais de votação, para que no domingo, dia 30, a partir das 7 horas, seja entregue aos presidentes de sessão, para a emissão da zerésima, e às 8 horas começamos a votação dessa segunda parte aí das eleições do nosso estado, que todos possam participar e que tenha mais fluidez, menos fila do que no primeiro turno, é o que a gente espera. Com relação aos protocolos de envios, como é que o TRE faz toda essa movimentação, as vans escolares que estão por aqui já aguardando a entrega dessas urnas, como é que vocês fazem a fiscalização e o protocolo de envio? Como vocês viram, né, isso é tudo supervisionado por servidores da Justiça Eleitoral, temos colegas aqui, temos colegas do cartório que acompanham esse transporte e instala em cada um dos locais. A partir da instalação, as urnas, os colégios são guarnecidos pela Polícia Militar, que coloca 2 policiais à disposição da Justiça Eleitoral, uma parceria que já vem de muito tempo. Esses policiais garantem a segurança desses equipamentos até a entrega no domingo ao presidente da sessão. E no final, depois da eleição, Sabrina, todos os equipamentos, à noite ainda do domingo, são recolhidos e guardados aqui e ficam por 100 dias à disposição de partidos políticos, coligações, federações, caso queiram fazer qualquer tipo de auditoria. Ou seja, as escolas têm todo o monitoramento junto ao TRE, com as equipes do TRE apostos nesse sentido. Eu queria que você me explicasse um pouquinho. Aqui a gente está vendo as caixas que estão sendo guardadas as urnas eletrônicas e cada uma delas tem a identificação. Como é que acontece essa identificação? Como é que vocês organizam isso? Você vê que é tudo separado por cor, com o nome do colégio, o número da sessão. Mesmo assim, ao ser instalada na sessão, a gente liga o equipamento para ver na tela que realmente aquela sessão está certinho, para que não tenha o risco de o eleitor chegar para votar no domingo e a gente tenha instalado uma urna errada, por exemplo. Então é tudo controlado, tudo monitorado por nós o tempo inteiro, seja na saída, seja na recepção nos cartórios eleitorais e principalmente na instalação nos locais de votação, para que não haja nenhum atropelo, que domingo a votação seja fluida, seja célere. São 2 cargos só, 4 números para você digitar, então vai ser bem mais rápida a digitação. Com certeza a gente vai terminar essa eleição mais cedo e não vai ter aquelas filas que amedrontou muita gente no primeiro turno. Então, se você teve algum problema no primeiro turno, eu espero que o nosso segundo turno seja muito melhor e que você fique mais satisfeito e feliz com a Justiça Eleitoral. Inclusive, pensando nisso, nessa ocorrência do primeiro turno, 57 locais de votação foram mudados para este segundo turno, para dar mais agilidade. Quais foram esses locais?
Olha, são muitos, né? Não sei de cabeça assim, mas o que eu aconselho ao eleitor antes de sair de casa, mesmo você que votou no primeiro turno, é importante que consulte. Nós temos uma consulta muito fácil no nosso WhatsApp, 3512-1500. Você salva esse número, manda uma mensagem para o WhatsApp e ele vai te responder, e um robozinho vai te ensinando a fazer. Usa só teu CPF, não precisa saber o número do teu título, e aí você confere seu local de votação. Quem tem título também instalado já tem o local correto, porque quando a gente faz a mudança, isso já repercute no e-título. Ainda estarão sendo disponibilizadas 848 urnas para os casos de algum equipamento apresentar problema. Essas são chamadas de urnas de contingência, pois só são usadas para substituir eventual urna que apresente defeito durante a votação. Tá aí, olha só, e quem está nesse exato momento no Centro de Comando de Segurança, de Operações de Segurança para as eleições, ao lado do Coronel Sérgio Fonseca, o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, é o Washington Luiz, que fala com a gente. Washington, muito boa tarde. Olá, forte abraço a você e a todos da TV Arapuã. O Centro de Comando e Controle das Forças de Segurança no segundo turno das eleições foi lançado agora há pouco aqui no TRE. Nós vamos conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar. Comandante, boa tarde, tudo pronto? Quantos homens irão fazer a segurança e através desse Centro de Comando e Controle, como é que será feito o trabalho? Boa tarde, Washington. Para você ter ideia, o nosso primeiro turno foi, vamos dizer assim, a grande experiência para o segundo turno, apesar de que as tropas das forças de segurança já estão bem acostumadas com as eleições, né? Então, nós aumentamos, inclusive, o número de policiais que estão envolvidos nesse trabalho da Operação Voto Seguro, né? Nós aumentamos para 4.627 policiais, então aumentamos mais um pouco ainda a nossa tropa, de maneira que nós temos certeza que nós teremos total tranquilidade, assim como foi o primeiro turno, né? Agora, logicamente, esses 4.627 são policiais que trabalham só para a questão da Operação Voto Seguro. O restante da polícia continua normal, fazendo o seu policiamento ostensivo com as nossas rádio-patrulha, com as nossas tropas de operações especiais e, logicamente, nós também temos um planejamento específico para o término da eleição. Nós sabemos que teremos uma grande festa, acredito que por volta das 19 horas, 18h30, 19 horas, já deve estar sendo aí divulgados os primeiros resultados da eleição e com certeza nós teremos festas em todo o estado, mas a Polícia Militar também, nós já dentro do nosso planejamento, nós temos já tropas que vão estar de sobreaviso e nos quartéis para exatamente nesse momento nós lançarmos essas tropas exatamente para cobrir as comemorações. Agora, comandante, esse Centro de Comando e Controle é fundamental para que possa unificar a linguagem de segurança. Não, sem dúvida nenhuma, né? E Patos e Campina Grande já foi inaugurado o nosso Centro de Comando e Controle mesmo, o definitivo, que agora na eleição vai facilitar ainda mais o trabalho das forças de segurança, até porque temos diversas câmeras, né, integradas, e isso auxilia muito o serviço da segurança pública, mas também temos o Centro de Comando e Controle aqui em João Pessoa e também em Guarabira. Então, nós temos a plena certeza que nós teremos um segundo turno tranquilo. Como eu te disse até na outra entrevista, no primeiro turno, eu acompanhei muitos locais de votação e nós percebíamos que, mesmo com essa grande oposição que tem aí entre os candidatos, sobretudo a nível, as rivalidades políticas, a nível federal, sobretudo, né? Mas eu percebi no primeiro turno, Washington, as pessoas com camisas que identificavam o candidato que ia votar, mas um clima de muito pacífico nos locais de votação. Eu tenho certeza que no segundo turno não será diferente. Amanhã, já a partir das 8 horas da manhã, eu já estou reunido no Comando Geral da Polícia Militar com os comandantes de todas as unidades, né? Os daqui da região metropolitana de forma presencial e os de todo o estado através de videoconferência. Já de 8 horas a gente já começa o trabalho, né? E a mesma coisa se repete no domingo pela manhã, onde a gente faz aí uma avaliação do dia anterior, que no caso já vai ser a partir da semana que aconteceu, né?
o que aconteceu em toda a semana. Então essa reunião amanhã pela manhã já é essa avaliação e a gente já faz o planejamento durante o dia. E na mesma coisa no domingo pela manhã, 8 horas da manhã também, no Comando Geral. E de lá a gente traça as diretrizes e os nossos comandantes, os nossos policiais aí vão estar aí diretamente envolvidos, dando segurança para a população paraibana para que ela possa votar no próximo domingo dentro de uma maior tranquilidade. Muito obrigado, comandante. Eu é que te agradeço, Fausto. Então está aí o comandante-geral da Polícia Militar falando da cobertura policial em todo o estado, já começando nesta sexta-feira até o final da apuração, bem como das festividades dos candidatos que porventura se elejam e outros aqueles que não têm ou não tiveram ou não obtiverem o mesmo sucesso. A Polícia Militar também vai dar esse apoio para que possa haver respeito entre aqueles partidários nas eleições de 2022. É com você. Tá aí o Washington Luiz, sempre em cima do lance. Muito obrigado, comandante da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Sérgio Fonseca. Olha só, o Instituto Consult divulgou hoje aqui na Paraíba números dessa disputa eleitoral do segundo turno aqui. O Instituto ouviu 1.600 eleitores aqui no estado da Paraíba para descobrir, há poucos dias, do pleito, como é que está o cenário. A pesquisa trouxe aí o governador João Azevedo, ouviu 1.600 eleitores e trouxe o governador João Azevedo com 48% da intenção de votos contra 39% de Pedro Cunha Lima. 7% aí dos eleitores disse que não votavam nenhum dos dois candidatos e um percentual aí de 5% de caída de indecisos nessa pesquisa. No número de votos válidos, João Azevedo chega aí a 55% dos votos válidos e Pedro Cunha Lima a 44% dos votos válidos. Esse é o retrato e a fotografia tirada aí, que traz outros números do Instituto Consult. Quem está conosco aqui conectado, ele está lá em Natal, sede, né, do Instituto Consult, lá no Rio Grande do Norte, é o Paulo de Tarso, ele que entende do assunto, tem décadas aí de experiência e está sempre aqui com a gente, batendo um papo, fazendo a gente tentar entender essas disputas. Paulo, muito boa tarde, querido, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Rede Verdade, desta feita, na reta final aí da campanha. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar novamente com vocês, principalmente sobre o assunto que eu gosto e conheço, que é pesquisa. Né, Luiz? Mas, a princípio, vamos dar só aqui que nós tivemos essa pesquisa sobre 2 registros, PR 03024/2022 e PB 01487/22. Isso aí a gente tem que dizer. Foram ouvidas 1.600 pessoas, presencialmente, 7 regiões do estado, separando Campina Grande, separando João Pessoa, abrangendo 61 municípios. Certo. Essa pesquisa foi feita entre o dia 21 e 23 e a margem de erro 2,45. Certo. Uma confiabilidade desse erro de 95%. Ô Paulo, dos números que você colheu, qual é a leitura em linhas gerais? A gente vai detendo ali detalhes, mas em linhas gerais, que cenário é esse? É um cenário de acirramento, ou um cenário que dá ali uma certa folga ao governador João Azevedo? Que cenário, que fotografia você tira aí desses números que você colheu até então? Olha, pessoal, é uma situação que, queira ou não, o João Azevedo, governador, se torna favorito. Favorito é uma coisa, vencer uma eleição é outra, a gente não descarta possibilidades. Né? Como estatística, toda probabilidade, se existir essa probabilidade, tem a possibilidade. O que é que acontece? Nós vimos também aí na pesquisa, você vai ver que existe, se a pessoa poderia mudar de voto até as eleições. Que número foi esse? Como? Qual foi o quadro que mostra o seguinte, quem ainda disse que não votava em nenhum, hoje, 23% ainda pode mudar o voto até lá. Certo? E a pessoa que disse que não saberia em quem votar, 45% ainda pode mudar dessa opinião até lá. Então tem essa chance. Agora, se vai mudar para Pedro Cunha Lima ou para João Azevedo, as campanhas de final da reta é que vão decidir isso. Que seria o caso de hoje e de amanhã, que não pode fazer comício nem propaganda eleitoral, mas pode caminhar, pode passear, pode ter um encontro com os seus eleitores. Então tem um grupo ainda de eleitores que, ou tendo definido o voto ou ainda não tendo voto, pode aí fazer
uma escolha até dia 30, até domingo, até o dia da votação. Isso. Você viu aí o percentual de João, né? E o de Pedro Cunha Lima. Isso. 48 João, 39, dá uma diferença de 9 pontos. Bem, desses eleitores de João, 5,4% ainda pode mudar de voto. Dos 48% de João. Isso, 5,4% pode mudar de voto. Certo. Dos 38,31% de Pedro, é 38 ou 39, não é isso? 39, 39. 31 de Pedro, 9,5% ainda pode mudar de voto. Ou seja, João tem até uma fidelidadezinha maior, mas muito aproximado, né? Mas são fidelidades altas, tanto de Pedro como de João. Pode mudar, pode não mudar. Tá. Agora, qual é o número dos eleitores no geral, independentemente de se vota em João e Pedro, ou se é indeciso, ou não vota em... Qual é o número total daqueles que não mudam sua posição de jeito algum até dia 30? 85,3%. 85,3% que responderam à pesquisa disseram, não adianta, já escolhi, não mexa comigo. Isso. É uma definição, de certa forma, alta, ou você acha que não, Paulo, pela sua experiência? Já é alta, não tenha dúvida, é alta. Porque, Luiz, a gente vive num mundo, basicamente, ele trata com esse assunto todos os dias. Então a gente convive. Mas tem um percentual alto da população que nem gosta de política, nem está interessado na política, tem raiva da política e não está muito ali não. Pode ser, inclusive, tem uma análise feita agora por alguns algumas empresas técnicas que estão analisando, até nas pesquisas, quem estão respondendo, que a gente falha, o Instituto falha de alguma maneira, porque não sabe se todos esses aí qual é o percentual que não vai votar. Porque a gente vai nas áreas rurais, deram o transporte público, mas o transporte público não é o suficiente, como houve em algumas situações, de transportarem, em outras eleições, de transportarem os eleitores. Não é bem isso, não. É o transporte que está ali, que vai ser gratuito. Mas ele já está ali, não foi colocado para ir buscar esse pessoal em casa. Ele está fazendo a linha e vai dar gratuidade. É diferente. Mas a pessoa está nos... Pode ir. Agora, a gente percebeu que no primeiro turno, em função da quantidade de votos, muitos dígitos, muitos números, muitas pessoas foram votar, ficaram muito tempo na fila e desistiram de votar. Até estavam na sessão eleitoral, mas foram embora. Então teve ali um nível de abstenção. Você acha que para esse segundo turno, 2 candidatos só, no caso da Paraíba, tem alguns estados que é só uma disputa, porque é de presidente, mas no caso da Paraíba, duas disputas só, né, 2 votos, você acha que é abstenção menor ou não, maior, historicamente, segundo turno? Por isso que eu acho que é maior. Por quê? Não foi abstenção no primeiro turno, não foi porque encontraram as urnas superlotadas, não, porque eu mesmo só me surpreendi quando cheguei na minha. A questão toda é porque já foi alta a abstenção. Então, e tem o desinteresse, queira ou não, tem o desinteresse, mesmo sendo obrigatório, de quem não votou, nem João e nem Pedro, de ir votar. Se não tomou uma decisão ainda. Eu nem tomei mais a decisão em quem vou votar, em João e Pedro, ou Pedro. Será que eu vou lá? Não. Se tiver uma comodidade que faça ele não ir, ou seja, a questão da distância, a questão dos grotões, a questão do transporte mesmo, a questão da idade, né? Principalmente, então eles vão fazer corpo mole. Ô, Paulo, eu percebi na pesquisa que você traz a aprovação e a desaprovação do governo João Azevedo aqui no estado. A aprovação apontou aí um índice de 52%, né? 52% dos eleitores disseram que aprovam o governo João e 36% disseram que desaprovam o governo João. Estatísticos, analistas apontam que quando um gestor tem ali 50% a mais de aprovação de governo, ele passa a aumentar as suas chances e probabilidades de reeleição. No caso de João, está ali, 52%, está a mais, em que pese não ser um patamar tão esticado. E João aparece com 48% dos votos. Ele pode colar? Minha pergunta é, ele ainda tem margem para colar, João, nesses 52% de aprovação, e Pedro Cunha Lima, que aparece com 39%, aparece com um pouco mais de voto do que a própria desaprovação do governo, ou seja, 36% desaprovam o governo João, 39% votam em Pedro. É como se ele conquistasse, além de todos aqueles que desaprovam o governo, um pouquinho mais. E João ainda teria margem
para crescer dentro dessa aprovação dele, já que ele aparece com 48 e a aprovação é de 52? Certo. Eu trabalho nessa primeira hipótese sua, da aprovação ser maior que 50%, dessa possibilidade. Por quê? Tem mais de 50%, que daria vitória a qualquer candidato, que está aprovando. É mais fácil você votar em quem está aprovando do que desaprovando. Mas eu trabalho ao contrário. Eu trabalho no perigo da história, vamos supor. O perigo da história é para quem está na frente. Essa desaprovação de 37%, 36,8%, a desaprovação. Então, o João está trabalhando com uma desaprovação de 36%. Ele já está com 48%. Certo? Qualquer chance que tenha aí, essa desaprovação, Pedro, inclusive, como você falou, já pode ter pego ela. Já está navegando nesse universo. Pedro teria que correr atrás de quem aprova, João. Que aí fica mais difícil. Não é isso? Okay. Enquanto o João pode ainda correr atrás, e é mais fácil para João, em cima dos que aprovam, que ele não atingiu ainda esse percentual, porque ele está bem aprovado. De quem está mostrando. Ainda tem uma margem maior, né? Tem outros dados, nessa pesquisa que são interessantes, que você analisa e você analisou a história da posição de Veneziano Vital do Rego. Para contextualizar para o nosso telespectador, Veneziano Vital do Rego, senador, foi candidato ao governo do estado, ficou na 4ª colocação, estava ali, era o candidato do ex-presidente Lula, ficou na 4ª colocação. No segundo turno, quando muitos esperavam que ele ia apoiar João, porque está na base de Lula, está ali na mesma base, e ele quebrou uma briga histórica entre os Cunha Lima e foi desembarcar no palanque de Pedro Cunha Lima. Algum número desse lhe surpreendeu? Porque tem um que me surpreendeu, mas eu queria lhe ouvir. Algum desse movimento de Veneziano lhe surpreendeu? Surpreendeu no seguinte gráfico que você deve estar olhando aí. Nós fizemos uma pergunta se a população acha que ele agiu certo em apoiar Pedro ou agiu errado. Isso deu um empate, praticamente. Isso. De 33 para 32. Mas quando você cruza com o eleitor de João, achando que Veneziano agiu certo ou errado, o de João, 46% achou que era errado. O de Pedro, ou seja, há uma sintonia entre eles. E foi quem o de João está dizendo que ele está errado em 46%. Tá? Certo. Veneziano. E o de Pedro achou que ele agiu certo. Naturalmente. Né? Agora, tem o outro aqui, que é o seguinte. Com a transferência de Veneziano, quem votou em Veneziano, que é uma pergunta anterior que eu faço, que é o seguinte: quem votou em Veneziano está votando em quem agora? Pronto, foi ainda onde eu me surpreendi. Porque quem votou em Veneziano no primeiro turno, no primeiro turno, a pesquisa apontou que quem votou em Veneziano no primeiro turno está votando mais em João do que em Pedro. E mais em 49% de quem votou em Veneziano no primeiro turno está votando em João. 37% de quem votou em Veneziano no primeiro turno está votando em Pedro. Nilvan não, Nilvan era o esperado. Nilvan, né? 80% de quem votou em Pedro. Mas o Veneziano o transferiu mais para João, mesmo estando ligado à coligação de Pedro, do que para o próprio Pedro. Ou seja, Veneziano, mesmo tendo anunciado apoio a Pedro, os eleitores não seguiram Veneziano na sua totalidade, na sua maioria. Claro, a gente está falando do eleitor de Veneziano, aquele que votou nele no primeiro turno. No segundo turno, 49% de quem votou em Veneziano no primeiro turno está votando agora em João, não está votando em Pedro, que foi a opção de Veneziano. Esse é um dado. Ele está transferindo mais para João do que para Veneziano. Paulo, a pesquisa também trouxe um retrato da Paraíba em relação a Lula e a Bolsonaro, não é isso? Como é que estão os votos dos eleitores paraibanos em relação à disputa presidencial. E aí, só me corrija se eu estiver errado, trouxe Lula com 60% dos votos e Bolsonaro com 30% dos votos dos paraibanos. Praticamente 2-1 aí, é isso? Você vê que a polarização aí já é mais forte. A gente só tem de indecisos 2,6%. O voto é mais cristalizado.
virtualizado. 7% de nenhum, ó, que isso é normal, tal. Mas o 2% é muito baixo já. Não, nenhum, é pequeno isso aí. E não saberem quem vai votar. Ou seja, a polarização nacional está maior do que a estadual. Aí eu quero lhe perguntar, você vai responder no próximo bloco, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, se Lula aparece, inclusive com votos válidos, Lula chega a 65% na Paraíba, é isso? Votos válidos para Lula. 66,5%. 66% de votos válidos para Lula na Paraíba e para Bolsonaro 33,5%. 33,5%. Aí minha pergunta é, você acha que Pedro acertou na neutralidade e João, de certa forma, poderia ter explorado um tanto quanto mais Lula nesse segundo turno? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo e volta a gente conversando aqui com Paulo de Tarso, ele que é o responsável pelo Instituto Consulta, que trouxe hoje números nessa reta final na disputa no governo da Paraíba aqui no estado. Rapidinho, a gente volta aqui com Rede Verdade.